Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 a 11, mas é o verso 6 que será a base da nossa reflexão. Diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é uma carta muito específica na sua temática. A carta aos Filipenses aborda basicamente o tema do sofrimento e da esperança que deve ser encarada com alegria. Esperança que deve ser encarada e experimentada com alegria. Essa temática de sofrimento e esperança é algo que me parece ser muito específica, porque fala não apenas desse tempo que Paulo vivia, mas fala-nos para todos os tempos, para todas as circunstâncias, para todas as culturas e para todos os momentos. Nós vivemos tempos de muita incerteza. E exatamente por conta do sofrimento que experimentamos, nós vivemos muita incerteza. O apóstolo Paulo, quando trata com os filipenses, ele não fala de uma maneira propagandista a respeito da fé. A fé é encarada pelo apóstolo Paulo como um enfrentamento, como um combate. E esse enfrentamento, esse combate, envolvia uma série de circunstâncias adversas, como, por exemplo, a sua prisão. Embora o apóstolo esteja falando sobre uma esperança que gera alegria, ele não esconde as adversidades que ele enfrentava. A grande diferença do apóstolo Paulo em Filipenses é como ele ressignifica todo esse sofrimento e dá a esse sofrimento um propósito muito maior, muito mais elevado. Por exemplo, quando ele fala a respeito da sua situação de um prisioneiro, alguém que está em algemas, a partir daí do versículo 14, ou melhor, versículo 12, ele vai significar esse sofrimento das algemas, da prisão, como um propósito divino maior, de que o Evangelho fosse pregado a uma guarda que não teria chance de ouvir desse Evangelho, senão através da sua prisão, do seu aprisionamento. Nós também precisamos, no meio das incertezas da nossa história, da nossa vida, da nossa existência, entender que por detrás disso existe um cenário que está sendo construído por um Deus que tem a engenharia do mundo nas suas mãos. É mais ou menos assim que eu gostaria de trazer a introdução da nossa mensagem dessa manhã. Veja que nós, a semelhança dos filipenses e a semelhança do apóstolo Paulo, também vivemos nossas tragédias pessoais, também vivemos nossas
adversidades diárias. Também, se não vivemos, assistimos às catástrofes naturais que acontecem. E tudo isso é incerto. A vida, viver, como diria Fernando Pessoa, não é preciso. No sentido de que não há precisão na vida. Não há certezas, não há rumos exatos. Nós simplesmente somos, invariavelmente, tomados de sobressalto por circunstâncias que nós não prevíamos. Não é? Existe um livro chamado A Lógica do Cisne Negro, de um autor por nome Nassim Taleb, em que ele fala exatamente sobre isso, que o que rege a existência, na perspectiva humana, veja bem, o que rege a existência na perspectiva humana, dos seres humanos, é o imprevisível, é o imponderável, é aquilo que nós não conseguimos planejar por mais que planejemos. Porque, de repente, nós somos tomados por surpresas como uma pandemia, como uma chuva, uma tempestade, um temporal para além daquelas nossas expectativas, por uma enfermidade, por situações que nós não tínhamos planejado, porque nós não planejamos essas coisas. Nós não planejamos assim, amanhã, se Deus quiser, amanhece com um temporal e tudo vai ficar alagado. Ninguém coloca isso na planilha do dia seguinte, não é? Por quê? Porque, na verdade, a nossa vida, por mais que nós queiramos planejá-la, ela é incerta. E, de alguma maneira, o apóstolo Paulo estava enxergando o futuro, observando todas essas incertezas, e no meio de todas essas incertezas, ele declara: nunca tive a menor dúvida de que Deus iniciou essa grande obra em vocês e irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso no dia em que Cristo Jesus se manifestar. Ou, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. No meio de todas essas incertezas, que Paulo sabe que por mais que você seja piedoso, por mais que você seja alguém crente, fiel, você não pode negar as incertezas. Ele diz, mas há algo que é absolutamente certo, estou plenamente certo disso, eu estou convicto, eu estou tomado de uma certeza e de uma convicção, e não tenho a menor dúvida de que alguém começou uma grande obra, esse alguém é Deus, e essa obra vai completar, essa obra vai ser terminada. Nós somos pessoas que sofrem muito com circunstâncias que geraram em nós existência. Ou nós vemos isso de uma maneira tão comum, obras inacabadas, que isso vai se tornando muito costumeiro para nós, né? Às vezes a gente começa um determinado projeto na vida, mas por circunstâncias mil não conseguimos concluí-lo. Não é? Às vezes você começa uma construção e, de repente, passa por uma crise financeira e não consegue concluir. Você começa um projeto pessoal, uma faculdade, não consegue concluir. Você começa um plano qualquer, né? Eu me lembro que a minha grande crise, até pouco tempo, era não ter conseguido concluir meu curso de datilografia.
Os mais jovens aqui não sabem o que é datilografia. Porque eu só fui até o ASDFG. Depois eu falei, não, isso aqui não segue uma lógica. Não é ABCD. Então, como não seguia uma lógica, não servia. E nós vivemos num país, por exemplo, onde as obras públicas têm prazo para começar, mas não tem prazo para terminar. Não se sabe até o quanto se pode superfaturar aquela obra, então não se tem prazo para terminar. Agora o apóstolo Paulo olha todas as circunstâncias e diz, uma coisa eu tenho por certo, não tenho dúvidas, de que Deus começou uma boa obra e Ele vai encerrar essa obra que começou. Então eu gostaria de trazer, baseado nesse versículo 6, 3 rápidas reflexões aqui. A primeira delas é que a engenharia dessa obra é divina. Então nós precisamos guardar isso. A Bíblia diz que aquele, referindo-se a Deus, que começou boa obra, há de completar. Aquele que começou. Quem começou? Deus. Então, a engenharia dessa obra é divina. A questão não é se Deus está envolvido ou não nela. A questão é como Deus está envolvido. Em relação à minha e à sua vida, a questão não diz respeito a se Ele, de fato, está levando a sério a construção da minha história, mas é como é que Deus está engajado, envolvido na construção da minha história. E eu sei, tanto para mim quanto para você, em determinadas situações da vida, nós questionamos se de fato Deus está envolvido na história, construindo mesmo. Mas a questão não diz respeito se Ele está, mas diz respeito como Ele está. A nossa cultura evangélica, e isso pode às vezes colidir até com a forma como você crê, ela está muito acostumada a testemunhar a respeito, ou ouvir testemunhos a respeito de ações sobrenaturais, intervenções divinas, milagres, não é? Se eu digo para você que eu fiz uma viagem e tudo correu bem, você diz assim, que novidade. Esse deveria ser o testemunho, né, de fé e amém, glória a Deus. Mas geralmente a gente diz, mas não teve nenhum acidente, não morreu alguns e você sobreviveu. Por quê? Porque para nós tem que acontecer alguma coisa absolutamente catastrófica, né, para que a gente entenda que ali houve uma manifestação da graça de Deus, no meio do caos. Eu queria que você pudesse pensar comigo um instante a respeito da definição de um teólogo chamado Wayne Grudem sobre milagre. Ele diz assim, o milagre é um tipo menos comum da atividade de Deus. Será que não era para que nós ficássemos um pouco mais suspeitos com esses milagres que acontecem a cada minuto, diariamente? Eu não quero gerar no seu coração nenhuma descrença, não é esse o propósito. Mas observe que essas ações de Deus, em que nós denominamos milagre, são atividades menos comuns, diz esse teólogo. Não que a palavra dele seja final e absoluta, mas eu concordo. São ações menos comuns, no qual ele desperta respeito e admiração e dá testemunho de si mesmo. Um outro chamado
Michael Horton diz: ao contrário da providência ordinária de Deus, sua intervenção de milagres envolve uma suspensão momentânea ou uma alteração das leis naturais e processos em circunstâncias particulares. Ou seja, momentaneamente Deus suspende uma alteração das leis naturais e age. Não que essas leis estejam suspensas sem tempo, de maneira perene, não, mas provisoriamente Deus faz isso, para agir em determinadas circunstâncias. Tá, mas e quando não há um milagre? O que há? Há algo que nós damos pouquíssimo valor, que nós não damos ênfase suficiente, chamado de providência. A doutrina da providência trata com a questão sobre como o mundo sobrevive dentro das leis que Deus determinou, leis que Ele fixou, determinou para que regesse o mundo. Ela procura dar resposta para a pergunta sobre se há uma ordem por detrás de todos os acontecimentos que seguiram a lei natural das coisas. Observe, por favor, preste atenção nisso. A providência procura dar uma resposta para a pergunta: existe uma ordem por detrás de circunstâncias que seguiram as leis fixas e naturais? Ou tudo que está acontecendo acontece de forma aleatória? Vamos lá. Uma coisa é alguém dar um testemunho dizendo: eu estava com uma enfermidade, a minha situação era terminal, ninguém mais dava jeito, estava desenganado e Deus fez um milagre e agiu. Outra coisa é nós encontrarmos resposta para a pergunta: existe uma ordem por detrás da situação de uma pessoa que, diante de uma enfermidade, e essa enfermidade já final, leva essa pessoa àquilo que é a lei fixa e natural das coisas, que seria a sua morte? Porque se nós não encontramos Deus agindo nas circunstâncias naturais da existência, nós vamos ter de declarar que o mundo está lançado à sua própria sorte. E tudo acontece aleatoriamente. E então estamos todos perdidos. Vivemos num tempo em que, por um lado, as pessoas pensam que o acaso governa. E, por outro lado, há alguns que defendem uma espécie de fatalismo. E a Bíblia não concorda com nenhuma dessas crenças. Se por um lado existem aqueles que pensam que Deus cria todas as coisas, abandona a sua criação e permite que as leis naturais rejam a criação e coordenem a criação e conduzam a criação, e ela que faça o melhor para sobreviver no meio disso, há outros que acreditam que existe um certo fatalismo, como que se fôssemos marionetes nas mãos de alguém que está nos movimentando, de maneira que não existe em nós, em absoluto, nenhum traço sequer de escolhas, de responsabilidades. E me parece que as Escrituras não confessam, nem professam nenhuma dessas realidades. Dentro da providência existe uma ideia chamada de governo de Deus. E o que é o governo de Deus? É Deus
fazendo com que as coisas, os eventos e as circunstâncias e situações cheguem ao seu propósito final. Digo eu. Então, não tome isso como uma verdade, absoluta. Mas eu creio que Deus tem um propósito. O governo de Deus está no fato de que Ele vai cumprir o seu propósito. Mas entre a origem e o propósito, existem providências, sim, mas muitas escolhas que nós fazemos, e essas escolhas podem não ser as melhores. Entretanto, Deus fará com que todos os nossos caminhos venham a convergir para o cumprimento dos seus propósitos. Isso é governo. Não é um fatalismo absurdo, absoluto, mas um governo. E também existem tantas outras coisas para além disso que eu estou dizendo, não é? Que eu também seria irresponsável de dizer que todas as coisas acontecem dentro desse cronograma, né? O que eu estou trazendo é uma brevíssima reflexão para dizer o seguinte, irmãos: a engenharia da obra é divina. Seja com intervenções, onde Deus age milagrosamente, seja com providências, seja com o cumprimento dos propósitos, mas a engenharia da obra é divina, porque a boa obra que Deus começou, foi Ele quem arquitetou, foi Ele quem começou, foi Ele quem originou isso, foi Ele quem planejou, quem pensou. Portanto, eu volto à afirmação inicial, em que diz que a engenharia da obra é divina. A questão não é se Deus está envolvido em cada aspecto, é como Ele está envolvido. Uma segunda ideia que eu gostaria que você observasse a partir dessa afirmação do apóstolo Paulo aqui: tenho por certo que aquele que começou uma boa obra há de completá-la, é de que somos uma obra inacabada. Somos todos uma obra inacabada. E de vez em quando nós temos que pedir perdão pelo transtorno, né? Estamos em obras, porque é isso mesmo. E nós muitas vezes não aceitamos o fato de estarmos em obras, não aceitamos o fato de que somos e estamos num processo, somos inacabados, portanto isso implica em sermos imperfeitos, e a imperfeição implica em falhas, em fracassos, em equívocos, em erros. Todos estamos num processo de finalização. Os fundamentos e alicerces foram lançados agora, outros já estão no processo de acabamento. Seja como for, estamos todos, se aqui estamos, apenas um processo de construção. Não há ninguém aqui acabado, terminado. E se há, então nós precisamos aprender a receita, porque não é a receita da Bíblia, de dizer que nós somos esse projeto de Deus que foi iniciado, mas não foi ainda encerrado. Por que isso é importante? Isso é importante em vários aspectos. Por exemplo, isso é importante para entendermos que qualquer que seja o ajuntamento de pessoas, qualquer que seja esse ajuntamento de pessoas,
é um lugar onde a imperfeição existe, qualquer que seja. Pode ser o ambiente familiar, pode ser o ambiente profissional, pode ser o ambiente religioso, igreja. Por quê? Por que igreja tem essa, me perdoem essa expressão, mas parece que é quase um fetiche eclesiástico de achar que igreja é um lugar de gente... Pelo contrário, igreja é um lugar de gente errada. Porque, me perdoem dizer isso, mas os sãos não precisam de médico. Mas sim, os doentes. Será que eu estou pregando qualquer coisa que está fora daquilo que Cristo pensou? O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu ouço muita gente dizer assim, olha, aquela igreja tem fulano de tal lá. Eu não vou lá porque fulano de tal vai naquela igreja. É lá que você deveria ir. Porque você seria bem-vindo ao clube. Porque se você for em algum lugar onde as pessoas sentem-se plenas, acabadas, encerradas no processo, alguma coisa de muito errado está acontecendo ali. Pode ser que uma seita esteja sendo iniciada. Pode ser que, em breve, no meio de uma catarse coletiva, pessoas morram cometendo suicídio, por exemplo. Como a história já nos anunciou. Por quê? Porque estamos todos num processo de construção. Então, se em algum momento você ouvir dizer assim, olha, nós somos uma igreja imperfeita, não se escandalize. Por quê? Isso é altamente bíblico, no sentido de que somos inacabados, estamos acontecendo, não acontecemos, estamos acontecendo dia após dia. Uma outra coisa importante, irmãos, que Deus precisa trabalhar em nós, é essa paciência que precisamos ter uns com os outros e essa paciência que precisamos ter conosco. Somos uma obra inacabada. Tem muita coisa interessante a ser dita, mas eu queria pensar aqui a respeito de um texto que está naquele devocionário Pão Diário, de um autor por nome, ou uma autora, não sei, M. Peterson. Ela escreve o seguinte: ao morrer, o grande artista Michelangelo deixou muitos projetos inacabados. Mas 4 de suas esculturas não foram feitas para serem concluídas. O escravo barbudo, o escravo do Atlas, o escravo do despertar e o jovem escravo. Embora pareçam inacabados, são exatamente como Michelangelo pretendia que fossem. O artista queria mostrar como seria para o homem ser sempre escravizado. Em vez de esculpir figuras incorrentes, Michelangelo fez figuras presas no mármore, no qual são esculpidas. Os corpos emergem da pedra, mas não completamente. Os músculos flexionam, mas as figuras nunca são capazes de se libertar. Diz a autora: minha empatia com as esculturas de escravos é imediata. Sua situação não é diferente da minha luta, nem da sua luta. Sou incapaz de me libertar com as minhas próprias mãos. Como as esculturas, eu estou sempre preso. Não importa o quanto eu tente, não posso mudar-me a mim mesmo. Mas, graças a Deus, você e eu não permaneceremos como obras inacabadas, porque aquele que começou boa obra em mim, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
não estaremos completos até o céu. Entretanto, enquanto acolhermos a obra transformadora do Espírito Santo, Ele nos transforma. E Deus promete terminar essa obra que começou em nós. Primeira ideia, então. A engenharia da obra é divina. De A a Z, do começo ao fim, da origem ao desfecho disso, a engenharia é divina. Segunda ideia, somos, portanto, uma obra inacabada. E uma terceira e última ideia que eu queria trazer para você é que Deus não desiste da sua obra, como muitos desistem e param no meio. Deus não desiste da sua obra, Deus não abandona o seu trabalho. Lendo a história de Jonas, o profeta, você vai perceber algumas coisas interessantes. A primeira delas é que Jonas desiste, primeiro de tudo, a desistência de Jonas é uma desistência de Deus. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, e aí Deus dá uma missão para Jonas, que era ir para a cidade de Nínive pregar o Evangelho. Deus diz, dispõe-te e vai até a grande cidade de Nínive. Aí o que a Bíblia diz em seguida? Dispôs-se Jonas, mas para fugir da presença do Senhor, comprou uma passagem para Tarsis. Ele desistiu de ouvir o que Deus tinha. Ele desistiu de obedecer a Deus. Ele desistiu de Deus. Se você continua a leitura da história do profeta Jonas, você vai perceber que ele desistiu não apenas de Deus, ele desistiu da vocação e ele desistiu também de si. Quando aquela grande tempestade vem, no meio do alto mar, onde Jonas estava, no navio em que Jonas estava, e os marinheiros começam a correr de um lado para o outro, e o capitão do navio vê Jonas dormindo no porão do navio e diz, o que há contigo? Enquanto todos estão se movimentando, tentando encontrar uma saída para salvarmos a nossa vida, você está aí no porão dormindo. Já era um sinal da desistência de Jonas. Um primeiro sinal. O mundo está caindo, o céu está desabando, e Jonas está dormindo no porão do navio, indiferente a tudo que está acontecendo. E aí aquele homem diz para Jonas, clama ao teu Deus, faz uma oração, uma mandinga, sei lá, faz qualquer coisa, mas nos ajuda, porque todo mundo está clamando ao seu Deus. E você tem um Deus, clama, mas ele já havia desistido de Deus também. E por fim ele diz, bom, não tem mais esperança, vamos lançar a sorte aqui para ver a razão pela qual essa maldição está se abatendo sobre nós. Lançam a sorte cai sobre quem? Ou o azar, no caso? Sobre Jonas. E o que Jonas faz? Aquilo que todos nós pensaríamos em fazer, talvez, dizer, não, vocês erraram, joga de novo. Eu não vi como dado, alguém aí fez alguma maracutaia, alguma malandragem para cair sobre mim, vamos fazer de novo aqui, vou prestar atenção. A primeira coisa que Jonas faz é, sou eu mesmo, pode me lançar a uma desistência de si. Caiu sobre mim a sorte, então me lancem ao mar, não tem problema, é por causa de mim mesmo. Mas Deus lá no início havia dado uma missão a Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. E aí a palavra de Deus diz que lançam ele ao mar, ele é engolido por um grande peixe. E a Bíblia diz que depois de 3 dias no ventre daquele peixe, ele o vomita numa praia, e aí, capítulo 3, verso 1,
veio, segunda vez, a voz, a palavra de Deus a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e cumpre aquilo para o qual eu te chamei. O que é isso? É Deus não desistindo da obra que começou, porque a boa obra que Deus começa, Ele há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu não sei como as providências nos conduzirão pelos caminhos, mas eu sei que os propósitos de Deus se cumprirão por fim. Eu não sei como o governo divino irá fazer com que esses propósitos se concluam, mas eu sei que é aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus, porque Deus não abandona o seu trabalho. Irmãos, esse é um grande problema do nosso tempo. Dar mais foco, lançar mais luz sobre o que o homem faz do que sobre a obra de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que os nossos olhos devem estar fixamente postos no autor, consumador da fé. Quem precisa ter fé? De quem é a fé? É Deus que precisa ter fé? Ele é autor e consumador da fé dele mesmo? É a nossa fé. A fé é dom de Deus, não vem de vós. Ela é um dom divino. E ela vem a seres humanos. E quando a palavra de Deus diz assim, Ele é o autor e o consumador da fé, está dizendo que Ele é o autor e o consumador da fé de quem? De quem creu. Ele gera a fé, mas Ele também preserva essa fé, Ele há de completá-la. A palavra de Deus diz que uma mão, embora invisível, segura firmemente as ovelhas, e ninguém jamais conseguirá arrebatar essas ovelhas das suas mãos. A palavra de Deus nos ensina que existe um amor do qual nós jamais seremos separados. Uma vocação que jamais será cancelada, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Há muitos que dizem assim: você vai perseverar até o fim. Mas por detrás dessa afirmação deve estar o pressuposto: Deus perseverará contigo até o fim. Há alguns que dizem que a perseverança não é do homem, dos santos, mas a perseverança é a perseverança de Deus conosco. De modo que Judas diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Ele não abandona o seu trabalho, Ele encerra tudo que começa, e Ele começou uma boa obra em você, e Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E de A a Z, irmãos, de A a Z, eu não estou dizendo que não temos responsabilidades no processo, porque isso é muito intrincado, é assunto muito intrincado. Não estou afirmando isso, mas eu estou afirmando sim, que de A a Z, Deus está trabalhando para concluir a obra que Ele começou em você. Longe disso gerar em nós comodismo, deveria produzir em nós muita responsabilidade e muito temor de Deus. Que Ele nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?
Antes de nós encerrarmos, nós temos 2 pedidos de oração. A Esther Mascarenhas pede pela amiga que está em fase terminal, Solange Borba. E a Maria Cristina pede pela sogra de seu filho, Dona Maria, que está com Covid. São 2 pedidos de oração. Nós vamos orar por esses pedidos também. O pastor Caio pede para lembrar que o Renato e a Cláudia estão responsáveis por pegar inscrições do curso que já foi noticiado aqui. Então, se você deseja participar desse curso, é só procurá-los. Vamos orar então? Feche os olhos. Senhor Deus, de fato, há incertezas em relação à história e à existência, mas não há incertezas em relação ao Deus que conduz a história, que conduz nossa vida e que está conduzindo de uma maneira graciosa e misericordiosa cada um de nós que estamos aqui. Portanto, nesta manhã, Senhor, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor faça apagar da nossa memória e mente quaisquer palavras que sejam apenas humanas. Mas se existe uma mensagem divina misturada com essas palavras humanas, que o Senhor faça-as ficar gravadas na nossa mente e coração. Então eu peço que a mensagem do Senhor ao nosso coração, falando-nos de um Deus que tem um trabalho, tem uma obra, faça-nos entender que a engenharia desta obra toda é divina. Ajuda-nos a compreender, Senhor, que estamos num processo, portanto somos obra inacabada, mas que está sendo realizada. Há em determinados momentos da nossa vida, Senhor, como que nós fôssemos obras que ficaram pela metade, mas não. Se estamos aqui, se respiramos, ainda estamos sendo pelo Senhor moldados, modelados e trabalhados. E faz-nos, ó Deus, compreender sobre todas essas coisas, que o Senhor não tem rascunhos. O Senhor não começa e pensa que não está bom, amassa e joga na lata de lixo. Não, o Senhor começa a tua obra como um esboço que em breve será encerrado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste das obras que começa. Obrigado porque o Senhor não desiste de cada um de nós, mas o Senhor vai conosco até o cumprimento daquilo que determinaste no teu coração. Cuida de cada um aqui, eu te peço. Estende as tuas mãos e nos abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Colocamos também diante do Senhor, no fim, ó Deus, do nosso culto, nossos motivos de intercessão e de oração. Coloco perante o Senhor a vida, ó Deus, da Solange. Peço que o Senhor coloque as tuas mãos sobre ela e conclua a obra que iniciaste ali. Oro pela vida, Senhor, também da Dona Maria e peço que o teu Espírito esteja agindo em sua história, em sua vida, em nome de Cristo. E fica com cada um dos pedidos de oração que estão sendo feitos agora, no silêncio do coração de cada um que aqui está, daqueles que estão nos assistindo, ou daqueles que estão, ó Deus, agora clamando ao Senhor por algum motivo, alguma razão em algum lugar. Que as nossas orações subam até o trono da tua graça, de onde provém graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. Que seja assim no nome de Jesus. Amém e amém.